Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me. Ei, eu sou Ivana Moreira e esse é o Inspiradoras Cast, um papo com mulheres super inspiradoras para provar que é possível dar uma grande guinada na vida, virar protagonista da própria história. Esse trechinho que a gente acabou de ouvir da música Rompendo em Fé, foi gravada pela Aline Barros, acho que uma das cantoras mais admiradas da música gospel. E vocês sabem, aqui a entrevistada do dia escolhe música, essa música foi escolhida pela Kelly Costa, que já está aqui emocionada com a música, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. A Kelly é consultora de imagem, empresária. Eu estou muito feliz que a gente tenha conseguido encontrar e tenha Eu dado também. certo de gravar esse episódio, porque a gente já estava tentando há um tempo aqui bater esse papo. E aí, eu queria contar um pouco, a Kelly hoje, ela mentora, ela forma, tem uma escola de formação de consultores de imagem, mas ela também foi responsável por toda a consultoria de imagem de muitos empreendedores, muitos empresários, porque esse papo de imagem é muito mais do que uma discussão de moda, né, Kelly? Sim, É uma sim. discussão muito mais ampla do que isso e a gente vai falar nesse bate-papo. E eu queria começar justamente por isso, assim, porque hoje Tá. você é um nome muito respeitado, com muitos seguidores nesse segmento, mas a sua relação com a imagem começou lá atrás, ainda criança, né? Sim, Conta ainda pra gente. criança. Então, na verdade, a minha mãe primeiro eu quero agradecer, né, por estar aqui, com vocês, está sendo incrível participar aqui, e é muito legal a gente poder inspirar outras pessoas com a nossa história. A minha mãe, ela apesar de ter vindo de uma família muito humilde, ela sempre foi uma mulher muito que sabia se vestir, atenta aos detalhes, tá. Então eu não lembro, assim, em nenhum momento da minha vida de ter visto a minha mãe com uma roupa muito curta, com nada muito decotado. Ela estava sempre elegante. Ela era vaidosa Ela era sempre, mas mais do que vaidosa, vaidosa. ela não era aquela vaidosa de muita maquiagem, mas ela estava toda semana ela fazia unha no salão, Bem ela estava com o cuidada. cabelo sempre bem feito, ela se cuidava. Então eu, desde a infância, via tudo aquilo. Mas naquela época, quem é dessa época vai lembrar, a gente tinha um programa da Xuxa, né. E a Xuxa descia da nave com aquelas indumentárias, aquelas ombreiras enormes, aquelas botas até o joelho. E a gente não via esse tipo de look em lugar nenhum, a gente via ali, né, a Xuxa Ali era no um programa de ícone. TV. Exatamente. E eu gostava de assistir o programa da Xuxa e desenhar os looks que ela usava. E um dia eu estava ali assistindo, vendo o programa, e meu pai chegou pra mim e falou assim: "Minha filha, o que que você quer ser quando crescer?". Eu acho que ele esperava eu falar alguma coisa assim: "Ah, você pai, eu quero ser estilista, eu quero ser a Xuxa". E assim, o meu pai, ele sempre foi meu maior incentivador. Ele sempre me disse o que eu poderia fazer, as coisas que eu queria, sabe. Esses dias eu estava até participando de um evento, e eu comentei com meu marido que o Geraldo Rufino É uma é uma super pessoa, referência aí no né, empreendedorismo, um homem super inspirador. super um homem inspirador, e ele conta que a mãe dele era uma mulher que falava pra ele que ser negro era bom, que era incrível, que era até melhor do que ser branco. E ele cresceu acreditando nisso. Então olha o nosso poder de instalar crenças nos nossos filhos, enfim, né, para que essa pessoa cresça e se torne um adulto, enfim. E o meu pai, ele era essa pessoa que, muita gente fala assim pra mim: "Kelly, como que você faz tudo o que você faz?". Porque o meu pai falava que ganhar dinheiro era fácil. E que pai que fala isso? E aí você cresceu E eu acreditando que é cresci fácil. acreditando que é fácil, até hoje eu acredito. Esses dias o Ben estava falando isso pra mim: "Como você tem facilidade, né?". Enfim, e aí só que nesse dia, ele que eu falei que eu queria ser a Xuxa,
ele colocou a mão no meu ombro, assim, olhou bem dentro dos meus olhos e falou assim: "Minha filha, você não vai ser a Xuxa preta, você nunca vai ser". Quando ele falou aquilo, eu fiquei confusa, eu me senti pequena, eu não entendi muito bem, na verdade, por que ele estava falando aquilo. Mas depois eu ressignifiquei, porque eu pensei assim: "Não, se meu pai me incentiva tanto, ele deve estar falando isso porque eu tenho que ser eu mesma, E não a réplica, e não". imitar a Xuxa. Aham. Exatamente. E aí eu gravei aquilo, levei isso pra minha vida e fui atrás dos sonhos. Eu comecei a modelar, muito nova, com 14 anos, eu fui fazer, o meu primeiro casting, depois aí eu comecei a desfilar, fiz alguns desfiles, fiz bastante showroom, naquela época a gente fazia muito catálogo. Então o meu primeiro contato com a moda foi com essa idade aí, assim, de 14 até os 17 anos, mais ou menos, eu estava ali modelando. Só que, como meu pai sempre me incentivou a ter um negócio, ele falava assim: "Estuda para você ter conhecimento, mas se você quiser ser rica, se você quiser ser alguém na vida", ele usava essa frase. Ele não falava rica, ele falava: "Se você quiser ser alguém na vida, você tem que ser dona do seu negócio". Então eu tinha essa coisa de querer trabalhar para mim, de não querer trabalhar para os outros. E até arrumei um emprego num escritório de marcas e patentes, então eu tive meu primeiro contato com marcas, Uhum. Esse mundo de desenvolver eu marcas. tinha uns 16 anos, mas o Fly, e aí eu falo que eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deuscidência, o Fly, que era um dos dançarinos da Xuxa Do programa naquela da época, Xuxa. você lembra que tinham 4 Sim, dançarinos, sim. era o You Can Dance. É. Um E coreógrafo naquela época, ele nem é, era um diretor de TV ainda, ele era o coreógrafo, né, é, e que estava ali no programa da Xuxa nas isso. danças. Ele abriu uma escola de dança chamada Dance com Fly, atrás da minha casa. E aí eu tive uma coisa que hoje eu vejo como ousadia para uma menina de 17, 18 anos que eu tinha na época. Eu fui lá procurar quem que era a pessoa que conseguiria me dar acesso a ele. E aí eu conheci a Juliana Lotufo, que era a secretária dele na época na academia, e ela conseguiu marcar um horário para eu conversar com ele. E a gente conversou, resumindo, eu montei uma escola de modelos dentro da academia dele. E nós formamos muitas meninas, elas tinham entre 10 e 17 anos, mais ou menos assim. Acho que umas 500, a gente fez uma formatura Neo Turf, foi incrível, eu ensinava etiqueta. Então você já começou abrindo uma escola de modelos com um cara que já estava posicionado na maior emissora de TV e que apareceu atrás da sua casa. Exatamente, tipo assim, E tá. E uma coisa legal de compartilhar aqui é que o Fly, hoje ele tem um canal no YouTube, ele fala de finanças, Sim. porque nessa época da academia, ele teve problemas financeiros. Então eu sempre falo que a nossa maior dor é a nascente do nosso maior poder. Ele teve que passar por essa situação para ele E ele hoje tem um livro ensinar. incrível falando sobre isso, né, E o quanto ele, um menino que saiu também de uma situação difícil, não é só ganhar dinheiro, é saber lidar com é dinheiro, isso, né. é isso. E aí, resumindo, aí só que aí ele fechou a academia, porque por má administração financeira ele teve que fechar. E quando ele teve que fechar, eu falei: "Ai, o que que eu vou fazer agora?". Eu estava tão feliz, eu achei que aquele ali era o meu caminho. E aí, logo assim, eu não lembro exatamente quanto tempo depois, mas estava tendo um desfile no Norte Shopping, aonde a gente fez a formatura, e eu conheci um fotógrafo que estava organizando esse desfile. E aí, de novo, eu fui ousada. Eu cheguei para esse fotógrafo e falei assim: "Quem que tá produzindo esse desfile?". Ele: "Não, sou eu e a minha esposa que tá organizando". E aí eu falei assim: "Mas não tem ninguém produzindo?". Aí ele falou: "Não". Eu falei assim, então apertei a mão dele assim e falei: "Olha, Sou sua sou eu, produtora. sou a pessoa que vai produzir o desfile e eu vou te deixar rico". E assim, eu nem sei por que que eu falei aquilo naquele momento. Eu sempre tive, acho que essa autoconfiança veio da criação que o meu pai me deu, sabe. Ele fez, então hoje eu gosto de falar muito isso para que a gente possa ser também esse canal na vida dos nossos filhos, né. E aí, em resumo, ele tinha um estúdio, eu montei uma agência com ele dentro do estúdio, eu tive uma ideia da gente anunciar que as pessoas poderiam se cadastrar na agência. Para encurtar a história, a agência cresceu muito, tinham muitas pessoas cadastradas, a gente tinha vários trabalhos de
na Globo, inclusive, figuração, Uhum. eh em alguns programas e tudo mais, aquela primeira fileira do Faustão, na época, e fazia muito eventos, Abras, Salão do Carro, Rio Boat Show, colocava as recepcionistas. Então o mailing da agência foi aumentando e a agência foi crescendo. Tá, aí isso daí até aí estava tudo bem. Só que eu comecei a ficar incomodada, Ivana, com algumas coisas desse mercado da moda, assim. Eh, muito vazio, pessoas muito vazias, eh, mu muitos drogados. E eu comecei a participar de alguns eventos e algumas festas, e aquilo ali começou a me incomodar. Eu Que aquele comecei ambiente começou a não eu ter a ver comecei a com você. questionar se era isso que eu queria mesmo para minha vida. E paralelo a isso, apareceu na minha vida a oportunidade da Herbalife, uma amiga minha, Sauna Caras, do lado da Grazi Massafera na época, que ela foi Miss Distrito Federal. A gente é amiga até hoje, mais de 20 anos de amizade. E assim, ela tinha reduzido 23 quilos, enfim. E aí ela falou: "Ah, por que que você não usa pra você emagrecer?" Porque eu estava numa fase ali da agência que eu cuidava de todo mundo, mas esquecia de mim. Tinha virado aquela coisa dos desafios de empreender, né, Exatamente. só E aí eu, eu quero acho que é importante compartilhar uma coisa aqui com vocês que é assim. Foi nessa época, quando eu entrei, eu decidi vender a agência, e uma coisa legal foi que eu consegui vender a agência por valuation por cópia. Eu não sabia, até pouco tempo atrás eu não sabia que era isso, nem sabia que eu tinha feito isso, porque eu vendi a primeira empresa, eu tinha 25 anos. Mas assim, é porque quando você constrói um negócio, né, que a pessoa ela ela pensa: "Quanto tempo eu vou levar para conseguir fazer isso que ela fez e quanto de dinheiro eu vou ter que investir?". Então, como eu já tinha o mailing, eu já tinha os clientes, eu consegui vender por a aquilo que empresa. pelo que você tinha construído, né, pelo legado que Exatamente, você estava deixando. exatamente. Mas se você me perguntasse assim: "Ah, Kelly, você contava isso para as pessoas, essa parte da Herbalife?". Não, você acredita que não? Eu tinha vergonha. Olha que interessante. Quando Então você começou a vender, não? não, nem quando eu comecei a vender. Há pouco tempo atrás, porque pensa, ó, a minha história na moda começou com 14 anos, aí eu fui fazer Herbalife, E depois eu depois você voltei pra voltou. moda. Essa parte da Herbalife, eu achava que não era importante, eu achava que não era relevante. Como se nesse momento você estivesse só ganhando dinheiro, assim, só pra Exatamente. E aí eu fui entender que, na verdade, nós não somos a nossa profissão, nós somos a nossa história. Então, que a gente tem que honrar e respeitar cada parte da nossa história, independente do que a gente tenha vivido. E a gente tem que olhar o que que a gen porque Deus não colocou a gente ali à toa. E a Herbalife foi no multinível, falar assim, né, no multinível que eu aprendi sobre cultura empresarial. Porque você assim, todo mundo que você conhece que faz multinível, eh, tem uma paixão pela marca. Imagina se a gente conseguir hoje transformar os colaboradores da nossa empresa uhum, em sim, pessoas como essa paixão do multinível, sabe o que eu tô falando? sim. É, não, tem muita teoria de marketing, tem muito, tem estratégia, né, não é coisa Estratégia. gratuita. Uhum. Estratégia, eu aprendi muito. Eu aprendi, construção de comunidade. Construção de comunidade, você tem que No construir um fundo, time. você achava que estava só ganhando dinheiro, mas você estava fazendo uma super formação em marketing naquele período, né. Uma coisa prática que as pessoas não têm noção. Eu acho que hoje em dia vale a pena você, sei lá, a quem teve essa oportunidade, eu conheço várias pessoas hoje que fazem outros negócios, mas também passaram pelo multinível e eu consigo ver muitas coisas em Que comum, você aprendeu, as sabe? lições que você tirou dessa experiência. Isso. Quanto tempo Então, você ficou no na Herbalife? eu fiquei 15 anos, 15 anos na Herbalife. Hoje eu não faço mais o negócio, mas eu ainda recebo royalties todos os meses do que eu construí lá atrás. Recebo ainda. E o que que te Então, chamou de volta, assim? Como é que essa relação com a imagem incomoda? O que que te trouxe de volta para esse mercado? foi assim, um pouco antes da pandemia, eu estava ensinando profissionais de emagrecimento a utilizar a internet Se para divulgar. se divulgarem, para montar os seus
programa de emagrecimento, porque eu montei um programa de emagrecimento, eu e o Jorge, que em 2018 estava bombando, foi um dos mais vendidos na Eduz e tudo mais. E aí vários profissionais de emagrecimento vieram perguntar: "Como que você montou esse programa? Como que você faz para vender?". E aí a gente, por acaso, estava posicionado nisso um pouco antes da pandemia. Quando veio a pandemia, estourou, porque todo mundo queria saber se posicionar na internet. Só que, tá, comecei a ensinar eles a fazerem isso, toda a parte de como que você atrai o lead, como que você se posiciona no Instagram, como que você vende tudo. Só que eu comecei a ter algumas alunas que eram médicas, muito bem-sucedidas dentro da profissão delas, daquilo que que elas faziam, mas assim, elas começaram a me mandar assim: "Kelly, eu não tô conseguindo vender. Eu não tô conseguindo vender o programa, eu tô com dificuldade na hora de fechar ali, na hora que eu tô fazendo a reunião, eu não tô conseguindo". "Ah, grava a reunião pra eu ver". Aí elas gravavam a reunião e me mandavam. Aí elas estavam assim: "Posso imitar?". Claro. Sentada no sofá da casa delas assim, entende? Tipo, com um notebook aqui assim, aqui um cenário todo bagunçado e o cabelo assim, lavado, sem Ah, ainda bem que eu nem não mandei, não gravei umas reuniões minhas pra te mandar. E aí, eu olhei aquilo e entendi, ficou muito claro que, na verdade, elas não estavam vendendo pelo conhecimento delas, pela pessoa que elas eram, pelo profissional que elas eram, Pelo e sim propósito. pela imagem delas, Uhum. que não estava adequada, não estava alinhada justamente quem elas eram. E aí eu falei: "Nossa, eu vou ter que voltar lá atrás e ensinar essa galera a Se realmente apresentar. se apresentar, comunicação verbal, não verbal, tudo". E paralelo a isso eu conheci o Bruno, e a gente se conheceu no evento do Bruno, né. Uhum. Que é um especialista em posicionamento e de E marketing. maravilhoso, e eu conheci o Bruno em um grupo de mastermind que eu fazia parte, e o Bruno falou olhou pra mim e falou assim: "Kelly, olha pra sua história. Você começou lá na moda, você chega num lugar, as pessoas prestam atenção, você sabe como se portar, você precisa ensinar isso para outras mulheres". E aí, eu falei: "Nossa, é verdade, isso faz sentido pra mim", porque aí não era mais sobre o dinheiro, só o dinheiro, entende? E não era mais só sobre a moda e aquela coisa rasa lá de trás de quem estava preocupado só com o visual, só com a roupa. Tinha um Exatamente. significado maior. É, eu entendi que o meu propósito era ajudar essas mulheres a enxergarem a capacidade delas, mas mostrar isso para o mundo da melhor forma possível, sabe? Fazer com elas o que meu pai fez comigo. Meu pai tem uma eu fico emocionada só de falar dele, ele também não tá mais vivo. Mas ele teve um peso muito grande na minha vida, né, de eu ser quem eu sou hoje. Então é como se eu fosse meu pai para elas, sabe. Uhum. E aí eu falei: "Não, vou fazer isso". E foi assim que eu comecei com as consultorias, né, eu fiz com o Bruno, fiz com várias pessoas, e comecei com a consultoria de imagem, voltando a fazer o que eu fazia lá atrás, porque na época da agência, eu fazia produção de style para as fotos. Uhum. Que as meninas iam fazer para fazer composite, para fazer o book e tudo mais. Então, ali eu tive muita prática e tal. E aí quando eu fui fazer a consultoria, eu falei: "Eu vou trazer isso", porque Uhum. associando a minha experiência da internet também, né, porque o tempo que eu passei ensinando esses profissionais a parte do marketing na internet, eu entendi que, assim, a gente precisa estar bem dentro e fora do arroba. Tem uma coisa que você fala sempre que é muito importante, é que imagem vende. Eu acho que o que você ajudou essas mulheres que estavam ali, né, vendendo programas, de emagrecimento num primeiro momento, que não estavam conseguindo, tinha tudo a ver com a imagem não estar correta. Explica pra gente um pouco disso, assim, como é que é Tá, essa coisa da imagem e o que que é? Porque me parece que o que você faz hoje é mostrar que é muito mais do que escolher com que roupa que você vai, mas como é que sim, você se posiciona mesmo, a sua imagem pessoal. tá. Eu falo que é muito além do look mesmo, né, eu uso essa frase, muito além do look. Por quê? Porque, assim, a roupa ela faz parte da imagem, mas por onde que a gente começa? A gente começa por dentro. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer hoje
a gente precisa entender o seguinte: não são as habilidades técnicas que definem a nossa vida, são as habilidades emocionais. Então, a primeira coisa que a gente faz no processo é fazer essa mulher entender quem ela é, que aí vem desse propósito do meu pai, Uhum. vem dessa coisa de você olhar para você e ver o que você pode tirar de bom da sua história. Quem é a Ivana, sabe? Tipo isso, quem é a Ivana? E como que a Ivana pode mostrar quem ela é para o mundo, do jeito que ela é, mas na melhor versão dela. Eu até tenho uma coisa que as pessoas me perguntam sobre a internet, é assim, como Kelly, olhando lá para o meu Instagram, nossa, agora o que que eu vou tirar? Eu tenho que arquivar umas fotos lá, porque não está condizendo com aquilo que eu quero transmitir. O que que eu arquivo? Eu falo assim: arquiva todas as fotos que não comunicam quem você quer ser. Não é nem quem você é agora, é quem você quer ser. Você olha lá para aqueles vídeos, para aquelas fotos e fala assim: essa daqui é a minha melhor versão, é quem eu quero ser? Não, então eu vou arquivar. Então começa nessa parte interna. Depois, aí sim a gente vem pra postura. Uma das coisas mais, por exemplo, você vai ser uma pessoa muito tranquila para mim cuidar, porque você tem postura. A Oh. parte da postura e do comportamento, porque se você ver umas fotos, não sei se tem como mostrar depois para eles aí, mas assim, na época que um pouco antes de eu começar a vender os cursos online na internet, ensinar esses profissionais, quando eu estava na transição saindo da Herbalife, meio que voltando ali à internet, depois veio a imagem, eu não estava cuidando de mim, da minha imagem, eu não estava também. Eu tive que fazer comigo, primeiro eu tive que perceber que eu precisava melhorar, sabe? Isso da melhor versão, e aí eu ia contar uns bastidores, que eu sempre acabo me Conta. expondo um pouco aqui com as histórias, mas eu tenho uma curiosidade com a Kelly muito legal. Eu conheci Conta. a Kelly num evento, como ela disse, e eu fiquei conversando no almoço com o marido dela. E aí ele me perguntou: "O que que você faz? Como é que é a sua história?" Eu contei o que eu fazia no jornalismo, por onde eu tinha passado e tal. Ele me escutou com a maior atenção e no fim ele olhou para mim e falou: "Nossa, mas a sua imagem não parece que você é isso tudo". Isso, e ele sabe, que isso foi Jesus. muito marcante, porque Mexeu, né, é mexeu. isso, é o trabalho que a Kelly faz hoje, assim, a gente às vezes não olha isso, Eu não de estava para o olhando que também. era. E eu fiquei muito intrigada, isso me marcou muito, porque eu falei: "Cara, assim, realmente", ele falou assim: "Se você não tivesse parado para conversar comigo, eu não ia imaginar que você tinha uma história tão interessante", era isso que ele Ai, estava querendo me dizer. Eu tive a chance de almoçar com ele e conversar. Mas e com as outras pessoas, que eu não tenho a sim, chance de contar a minha história? Eu acho que é um pouco é isso que você isso. falou, como é que a imagem ajuda a vender. É. Então, assim, mas quando a pessoa ela já tem a postura, o comportamento correto, é é mais fácil, tá, porque essa parte é mais difícil de trabalhar até do que somente as roupas, tá. Hum. Eh, eu mesma, antes de ter é mais ou menos assim, ó, a imagem ela tem que ser intencional. Então, eu sempre fui uma mulher muito feminina, lá vindo da minha mãe, tá. Mas eu perdi isso ao longo dos anos, eu acho até pela época que nós nascemos, que nós fomos criadas, que a mulher tem que ser independente, né, E a e a luta. luta e tudo mais, e a gente foi perdendo um pouco dessa feminilidade. Então eu fui resgatando essa feminilidade e hoje eu consigo ajudar as mulheres também a fazerem isso, porque, por exemplo, a mulher quando ela fala, se ela se gesticula, ela faz gestos muito rígidos assim, ó, olha só, ela fica parecendo mais masculina. A mulher, ela tem que usar o punho na hora que ela vai se movimentar. E ela, olha, o punho traz a feminilidade que a gente precisa, né? Então, isso tem a ver com postura e comportamento. Aí depois vem a roupa. A roupa, existe uma ciência chamada cognição indumentária, que ela fala que a forma como a gente se veste influencia psicologicamente em como a gente se sente. Então, olha só. Então, agora aqui vale a gente falar até para eles assim, até na reunião online. A reunião online você vai lá, sei lá, coloca uma roupa para você aparecer daqui para cima e Cintura daqui para embaixo dos baixo você ombros. tá, sei lá, de short, de alguma Uhum. coisa assim. Ah, mas ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, mas você tá vendo. Ela tá te influenciando. Então, de alguma forma,
a maneira que você tá vestida vai influenciar. Você já usou alguma roupa que você colocou, quando você se vestiu aquela roupa, você se sentiu mais poderosa? Claro. E até histórias que a gente acaba, assim, mulheres que não têm, né, não se preocupam, e eu sou um caso que eu sou muito relaxada, mas para as coisas profissionais eu foco muito, porque eu Uhum. preciso me sentir segura. Eu Tá preciso vendo? subir num palco segura, eu preciso conduzir uma entrevista segura, e aí naquele momento eu foco para me dar segurança, não é nem para o que a pessoa vai achar de como eu estou. Sim, sim, porque é Faz o que uma grande diferença. exatamente essa ciência, que é como a gente se sente. Mas eu também falo muito da roupa de usar em casa. Por quê? Porque aonde que estão as pessoas que a gente mais ama na vida? Em casa. Ah, então, se as pessoas que a gente mais ama na vida, elas estão dentro de casa, a gente precisa estar bem para essas pessoas, entende? Não é que você vai ficar 100% arrumada dentro de casa e tal, mas uma roupa que você se sinta bem. Você não é camisa de político, calcinha bege, entende? Você Calcinha bege agora tem um up. é. Então é isso, é você se preocupar com as pessoas que você ama, é pra você, é para as pessoas que você ama, porque você quando a gente sai pra rua, a gente se veste da melhor forma possível para o outro, né. Hoje, você começou voltou para a história da imagem, para ajudar alunas ali a vender um produto quando você percebeu que elas não estavam se posicionando corretamente, e acabou evoluindo para um negócio que hoje é uma escola de formação de consultoras de imagem. Você existe um mercado que as pessoas já estão entendendo que é muito mais do que roupa, que leitura você faz, Sim, desse conhecimento, dessa ciência sim. da imagem? Eu decidi quando eu decidi abrir a escola, foi porque eu entendi que o meu trabalho ali com os clientes de consultoria, ele estava muito limitado. Eu atendo pessoas e empresas, mas ele estava limitado a isso. E aí eu falei: "Se eu tiver outras Kellys, eu consigo chegar para muito mais pessoas". E justamente por quê? Porque o mercado está em ascensão. É como se fosse um personal trainer alguns anos atrás. Que algumas pessoas ainda não davam a importância para a saúde, para o treino e tudo mais, não achavam que era tão Mas relevante, não para preciso emergência. contratar um personal. É a mesma coisa. Hoje é como se a consultoria de imagem fosse isso, ela tá nesse Passando caminho, por esse entende? estágio. As pessoas elas estão percebendo que elas precisam dar atenção, para o interno, claro que eu falei, o interno ele vai refletir o externo, e só que esse externo, ele precisa comunicar quem você é. E como que eu faço isso? E você acha que nesse trabalho de imagem, porque que tem que olhar tanto para dentro, você acaba resolvendo outras questões? De mulheres Ah, que passam por um programa de consultoria, nossa, e que acabam resgatando a autoestima, a autoconfiança? muita coisa. Ah, é porque no processo da consultoria tem algumas perguntas que a gente faz para cliente e que vou dar um exemplo aqui de uma. "Ah, quem que você admira?", por exemplo. "Ah, quem é que é famosa que você se espelha nessa pessoa?". Aí uma vez estava fazendo a consultoria com a pessoa e ela respondeu, nada contra, tá gente, é só para ficar para Exemplo. fazer um exemplo. Mas aí ela falou assim: "Pamela Anderson, a Danielle Vinicius e acho que a outra era a Kim Kardashian". Todas mulheres que têm seios muito grande, que gostam muito de mostrar o corpo e tudo mais. Aí tá, aí você escuta isso, aí depois você vai buscar do porquê que essa mulher quer, Tem essas referências. por que que ela tem essas referências. E aí você descobre que tá relacionada a coisas que ela viveu lá Ah, atrás, que na verdade é baixa estima. E aí ela tenta trazer isso através do corpo. o É muito doido o isso. que volta para uma coisa que a gente tem falado, acho que praticamente em todos os episódios Inspiradoras, que é a importância dessa viagem de autoconhecimento, né. Sim. Kelly, a gente caminhando aí para o fim, infelizmente, eu queria te pedir para olhando para toda essa história, que para mim tem umas palavras-chaves aqui na sua trajetória, se você tivesse que escolher um conselho para dar para os ouvintes da Nova Brasil, qual seria? Ai, seria você se colocar em primeiro lugar. Tem uma frase que eu falo muito,
que é ninguém dá carona a pé. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem sozinha, a não ser que a gente tenha nascido gêmeos. E quando a gente for desse lugar para um melhor, a gente também vai sozinho. E nós mulheres, nós temos uma tendência natural a cuidar de todo mundo primeiro e esquecer da gente. Só que se a gente não estiver bem, a gente não consegue ser uma boa esposa, a gente não consegue ser uma boa mãe, a gente não consegue ser uma boa filha, a gente não consegue ser uma boa empresária, a gente não vai fazer absolutamente nada, entende? Então, para mim, o conselho principal é você se priorizar, você eh, não é que você tem que aprender a filtrar as coisas que você está escutando, porque pessoas que você ama muitas das vezes vão falar para você coisas que você não quer ouvir, mas ela não está falando por mal, ela está falando ali porque naquele momento ela quer te proteger, sei lá, de alguma forma, mas você tem que ter discernimento para olhar para aquilo ali e decidir aquilo que você quer fazer, e não aquilo que o outro quer que você faça. E isso é muito difícil quando a gente é mais nova, né. Sim. Essa frase que você disse, assim: "Ninguém dá carona a pé", a primeira vez que eu ouvi, e eu acho que foi num evento que você que eu prestei atenção no evento que você promoveu, bateu muito forte para mim. É isso, assim, você pode ser uma pessoa generosa, que quer ajudar os outros, mas só dá para dar Sim. carona se você tiver de carro, É. porque a pé você não vai dar carona para ninguém. Exatamente. A escolha da música de hoje Ixi. mostra que você é uma pessoa espiritualizada, que isso é importante, mas queria que você contasse pra gente por que que você escolheu Rompendo em Fé, o que que essa música significa para você, Nossa. que momento da sua vida ela marca? Então, eu tenho um filho de 16 anos e na pandemia eu engravidei do segundo filho, que não foi programado. E hoje eu entendo, do porquê ele veio e tudo mais. Ele é meu milagre, ele tem 3 anos hoje. E quando eu engravidei do Gustavo, eu engravidei e foi assim, a reação do Jorge, foi: "Ai, que você tá grávida!" E a gente começou a olhar assim, e pensar: "Nossa, nós somos mais maduros hoje. Ah, então vai ser muito legal essa gravidez, você vai comer muito mais saudável do que você comeu na outra". Tudo muito assim, que ia ser bom. A gravidez foi ótima até 5 meses de gestação. E com 5 meses de gestação, fazendo exame de rotina, ultrassom, eu descobri que eu tinha perdido todo o líquido amniótico. E eu não senti. Então, assim, por onde saiu, não sei, eu não senti. E aí o médico que fez o exame, que era especialista nisso, ele falou: "Olha, você vai precisar ir para o hospital e fazer uma cesárea, porque tem que interromper essa gestação, porque o bebê não vai vingar sem Sem líquido, ele líquido. não cresce, ele não se desenvolve, ele enfim". Eu falei: "Não, mas eu vou falar com a minha médica, que estava fazendo meu pré-natal", e ela era especialista em gravidez de risco já por eu ia fazer 44 anos já. E aí, fui pra médica, levei o resultado do exame, ela olhou tudo e falou: "Você tem que ir para o hospital", enfim. No terceiro fui consultar um terceiro não me dei por satisfeita, fui consultar o terceiro médico, o médico do hospital, do plantão, queria já me deixar ali pra fazer a cesárea. E aí eu falei: "Não, eu não vou, eu tenho fé que vai dar tudo certo". Liguei para um médico da família que eu conhecia, ele falou: "Vai pra casa, coloca as pernas pra cima, bebe muita água e daqui uma semana você refaz o exame". Eu fiz isso. E aí, essa música, ela era minha companheira da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu só levantava do sofá pra ir no banheiro, pra tomar um café, nem pra tomar um café, o Seu Jorge pai trazia, levava para alguém você. trazia pra mas eu refiz o exame uma semana depois e nada. E nesse período, ele não se desenvolvia, ele não crescia, mas eu estava ali, ouvindo a música e acreditando. A minha mãe era uma mulher de muita fé, essa parte da espiritualidade vem dela. E aí, uma semana depois eu refiz o exame e o líquido voltou como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, não tem explicação, tudo normal. E ele voltou a crescer. Ela falou assim: "Eu vou ter que levar seu caso para a faculdade", porque ela dava aula na faculdade e tal, enfim. Você conseguiu levar a gravidez até que semana? Aí, enfim, eu não quis mais seguir na gestação com ela,
fiquei me sentindo mal, troquei de médico. E o médico que me atendeu foi muito legal. E ele falou: cada dia é uma vitória. Você vai ter que levar essa gestação até o máximo que você puder. 38 semanas, É. mas ele estava com tamanho de 32, por conta do período que ele ficou sem crescer. Aí ele nasceu bem, ele nasceu com 1,750 kg, muito pequenininho. Mas ali eu já estava muito grata, enfim. Só que, no primeiro dia, eles falaram assim no hospital: olha, ele vai ficar aqui até ter uns 2,5 kg, só para ele ganhar peso e tá tudo bem. Tá. Mas no primeiro dia, ele deu 2 paradas respiratórias e teve hemorragia cerebral grau 4. Aí começou de novo a música. Aí eu lá, recém-operada e ouvindo e falando com Deus: gente, o que eu tenho que aprender com isso, né? Porque a gente não pode perguntar pra quê. Por quê? É pra quê? Resumindo, Ivana, ficamos 31 dias no hospital. Entre muitas coisas, toma plaqueta, infecção, muitas Mas coisas. Eles foi. falaram que ele ia ter muitas sequelas, que ele não ia andar, que ele não ia falar, que ele podia ter problemas sérios de pulmão, várias coisas. E 4 hoje meses depois, escuta, 4 meses depois a gente foi fazer um ultrassom que tinha que estar com a moleira aberta ainda. O ultrassom não apareceu nada. É como se ele nunca tivesse tido hemorragia cerebral na vida. Nada, nada. Hoje a gente faz os acompanhamentos, ele tem um pouco de dificuldade com a fala. Mas o que é a dificuldade da fala perto perto de de tudo que os tudo médicos que disseram eu que ele podia ter. Ou vivi? seja, Então, assim, eu falo que meu filho, ele é um milagre e que aí eu entendo o que ele veio fazer nesse mundo, né. Ele veio para me aproximar mais de Deus e eu conheci a Bruna, que era pastora da Lagoinha, lá ele no te n no reaproximou da espiritualidade. de Deus e da família também, porque E o eu acho que eu que comecei a dar muito mais valor para a família do que antes dele, sabe. ou seja, só rompendo em fé, né. Por isso, vamos ouvir mais um trechinho dessa música, que é tão importante na história da Kelly. Hã. Rompendo em fé, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco. Obrigada, querida, por Ai, compartilhar ai. toda essa história, essa trajetória de tantas vitórias e de tantos milagres. E para você, cada vez Hum. que a sua fé for provada, acredite, você só tem o que aprender, mas que você vai conseguir vencer seus mares, seus desertos. Até o próximo episódio, gente. Oferecimento Eduz, a plataforma para quem quer vender e ensinar online.